Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando Estrapação e esse é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje trarei uma aula bem divertida, legal, que tratará sobre geometria espacial. Nessa aula vamos estudar especificamente a área total e o volume de prismas, que são objetos tridimensionais, como este, por exemplo, um paralelepípedo. Então a gente vai aprender a como calcular a área total aqui da casca, desse paralelepípedo e também como calcular o volume dele, quanto de água cabe aqui dentro. Então a gente vai fazer as contas e também vamos fazer o cálculo de forma empírica, enchendo de água por essa tampinha e depois verificando quantos ml coube aqui dentro. Da mesma forma faremos para o cubo, que também é um objeto tridimensional que se encaixa nos prismas e é também muito utilizado no nosso dia a dia e cai muito nas provas e exercícios de concurso e vestibulares, tá? Vamos fazer também o cálculo desses dois objetos aqui, ó. Esse daqui é um prisma também, só que a base dele é triangular. E esse daqui ele também é um prisma com base quadrangular, ó. É uma espécie de quadrilátero, né? Só que esse daqui ele é oblíquo, ó. Vou colocar aqui na mesa para vocês terem a noção, ó. Tá vendo que ele é torto? Então, esse daqui ele é reto, né? Ele é na vertical. E esse aqui ele já é oblíquo. Esses daqui não são tão utilizados, esse aqui um pouco mais, né? Mas o que mais cai em prova são o paralelepípedo e o cubo, tá? Mas a gente vai fazer o cálculo dos quatro. Então vem comigo que nessa aula a gente vai aprender tudo sobre área total e volume desses prismas. Vamos lá. Então, esse conteúdo a gente trabalha geralmente com a terceira série do ensino médio. É feito toda uma revisão sobre áreas de figuras planas. Anteriormente, é feito um estudo também sobre geometria espacial de posição, para ver como que é a posição entre retas, né? Retas paralelas, concorrentes, enfim, né? E aí depois a gente faz então esse estudo da geometria espacial, que são objetos tridimensionais. Então, vamos começar pelos prismas. Vou deixar num card aqui em cima uma aula sobre a área total e volume, também sobre corpos redondos, que é a próxima aula. Você vai lá e depois confere essa aula que vai ser muito boa também. Então, na aula de hoje, vamos trabalhar a área total e o volume dos seguintes prismas, que é o cubo, paralelepípedo, prisma triangular e, por último, aqui o prisma quadrangular, que são esses objetos que eu selecionei aqui para nós. Qual que é a característica do prisma? O prisma, então, ele é um objeto tridimensional que tem uma base e uma tampa, vamos dizer assim de forma bem simples. Então, a base e a tampa, elas são a mesma figura, ó, um quadrado. E eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Eles têm as mesmas medidas, isso é uma característica dos prismas. As laterais aqui são todos paralelogramos, ó. Vocês podem ver aqui. Então, a característica para ser prisma é ter a tampa e a base aqui congruentes e ter as laterais sendo paralelogramos, tá? Então, como que a gente faz para calcular a área total de uma figura? Eu trouxe para vocês aqui, ó, é um sólido também, ele é um cubo, só que ele não é, eu trouxe esse daqui que a gente vai encher de água depois para fazer a medida, e eu trouxe esse daqui que ele é um cubo também, com as mesmas medidas, porém, ele pode ser decomposto aqui, a figura ele tem uma caixinha e dentro há uma espécie de planificação, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, a planificação do cubo. Quando eu faço a montagem, ó, ele retorna para o formato de cubo, tá? Ó, vocês podem ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui mais pertinho para vocês. Ele é todo de plástico nesse caso, né? Mas quando eu desmonto, ele fica a planificação bem bonitinha. Então, calcular a área de um cubo é calcular a área dessas 6 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque o cubo tem 6 faces. Então, vamos ter que calcular, como elas são todas iguais do cubo, né? Vamos calcular uma só delas e multiplicamos por 6. Aí já vamos ter a área total do cubo, tá? Então vamos começar a fazer do cubo, depois vamos seguir paralelepípedo, prisma triangular, prisma quadrangular. Então vamos lá. Então, sabendo que tem 6 faces, né? A área total aqui, ela vai ficar o quê?
vai ser 6 vezes o valor da área de uma face. Vamos pegar a base, né? Nesse caso ali eu coloquei a frontal, mas vamos dizer aqui que a área da base que é a mesma medida, né? Então, como que fica a área da base? É um quadrado, né? Ó, a área de um cubo aqui, da face aqui, ela é um quadrado, tá bom? Então, como que calcular a área de um quadrado? É só pegar lado vezes lado. Então aqui a área vai ser 6 vezes a área da base, que é L ao quadrado, lado vezes lado. Então essa daqui é uma espécie de fórmula, né, para a gente achar sempre a área total do cubo. Vai ser sempre 6 vezes o lado ao quadrado. O volume, professor, como é que calcula o volume de um cubo? É muito fácil. Para calcular o volume de um cubo, calculamos a área da base aqui, né? Então, da mesma forma, vai ser a área da base vezes a altura do nosso cubo. Calcular a área da base, multiplica pela altura aqui, tá? Então, vezes a altura. Eu vou colocar um H de altura, tá bom? Tá, professor, quanto que é a área da base? É um quadrado de tamanho L. Então, vai ser L ao quadrado. Quanto que é a altura do nosso cubo, professor? Percebam aqui, ó, L também. Então, vai ser vezes L. Ah, então L ao quadrado vezes L é igual a L ao cubo. Muito bem. Então essa daqui é a fórmula do volume do cubo. Sempre a medida de um lado ao cubo. Ótimo, então partindo para o nosso exemplo prático. Cubo. Vamos determinar então quais são as medidas aqui, ó, de comprimento, largura e altura do nosso cubo, que é esse cubinho aqui, tá? Vou deixar ele aqui na frente para nós, tá bom? Então, primeira coisa, vamos pegar uma régua para fazer a medição. Show! Então, peguei uma régua aqui, uma régua normal, tá? Vocês podem pegar aí a régua que vocês tiver na casa de vocês, tá? Ela vai de 0 a 30 centímetros essa régua aqui. Eu vou fazer a medição aqui, ó, da aresta do cubo. Então, vamos pegar aqui dessa aresta até aqui, ó. Total de 10 centímetros. Deixa eu mostrar para vocês aqui se vocês conseguem ver. Estão vendo? 10 centímetros. Ok? Então, todas as arestas aqui do nosso cubo, altura, largura, comprimento, vão ter 10 centímetros. Eu vou anotar aqui então para nós. Fechou? Anotado isso, vamos então fazer o cálculo da área total. A área total desse cubo, então, vai ser 6 vezes, porque tem 6 faces, né? A área da base. Então, 6 vezes a área da base. Ah, professor, mas eu não sei quanto que é a área da base. Muito bem. A área da base é esse quadrado que está aqui, ó, na parte interior, né? E ele tem 10 por 10. Então vai ser 10 ao quadrado, né? Então vai ficar o que aqui, professor? Vai ficar 6 vezes a área da base, que é 10 ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado? É 100, então vai ficar 6 vezes 100. E isso é a mesma coisa que 600. 600 o quê? Centímetros quadrados, porque a medida está em centímetros, né? Então quer dizer que se for fazer um cubo dessas medidas aqui, né? Que tem um cubo com arestas 10 centímetros. Ele vai precisar aí de 600 centímetros quadrados, que é o mesmo tamanho desse cubinho aqui que eu trouxe para vocês, né? Com a planificação antes, tá? Deixa eu tirar ele aqui para nós ver novamente. Então quer dizer que nesse cubo aqui, ó, em amarelo, planificado, ele tem exatamente 600 centímetros quadrados. Bem interessante, né? Então isso é importante para saber, às vezes, empresas que trabalham com caixas de papelão, né? Elas precisam saber quanto de material elas precisam para fazer as caixas. Então, sabendo essa quantidade, eles conseguem otimizar e gastar o menos possível para fazer as caixas. Bem legal, né? Agora vamos calcular o volume desse cubo. Bom, o volume o professor falou que é lado ao cubo, né? Então, sabendo o tamanho do lado, a gente sabe o volume. A gente sabe que é 10 centímetros, então vai ficar 10 ao cubo. Isso é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. 1000 o quê? 1000 centímetros cúbicos. Ah, professor, mas quanto que é isso em ml? A gente vai fazer a medição do cubinho usando água e um copo que mede ml, a gente precisa fazer a conversão, né? Para cada 1 centímetro cúbico, ó, vou colocar aqui em cima, é a mesma coisa que 1 ml, tá bom? Aí depois a gente consegue usar
essa conversão aqui. Isso aqui então vai ser a mesma coisa que 1000 ml. Então agora vamos fazer o quê? Vamos partir para a prática e fazer o cálculo então do volume do nosso cubo usando a água. Vamos lá. Vou puxar para essa câmera aqui que a gente consegue visualizar melhor. Muito bem. Então, o que a gente vai utilizar aqui para fazer o cálculo? Ó? Eu vou pegar uma jarra, dentro dessa jarra tem água, e a gente vai fazer então a passagem da água da jarra para o nosso cubo. Ó. Vou abrir a tampinha, a gente vai colocar a água por aqui, tá bom? E aí, ó, podem ver que o cubo não tem água dentro, tá? Vamos fazer então a inserção da água. Após eu encher de água, vamos utilizar esse copo, ó. Vocês podem ver que aqui tem a marcação de líquido, ele vai até 400 ml, tá? A princípio esse copo eu comprei num supermercado, né? Ele pode ser que a marcação não esteja 100% aqui, ó, o tracinho dos 400 ml, ele tá aqui. Pode ser que tenha algum errinho aí, né? Talvez seja um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Então vamos fazer o cálculo, né? Nesse cubo é para ter 1000 ml, como a gente fez o cálculo, tá? Então vamos ver se lá no final se vai fechar ou não, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar aqui enchendo o cubo. Muita calma nessa hora, né? Pronto, o cubo já está aí cheio de água. Já está suficiente assim, não vou colocar mais, porque senão vai derramar fora aqui. Já está transbordando pelo orifício. Vou mostrar para vocês que está cheio, tá? Só tampei ali para não vazar. Tá, ó. 100%. Tá cheinho. E agora a gente vai fazer então o cálculo passando tudo para esse copo aqui, tá bom? A gente vai passar a água do cubo para o copo e vamos medir quanto de água a gente vai conseguir tirar, tá? Então você tem 1000 ml, vamos tirar aí 2 vezes de 400 ml e uma vez aí de 200 ml, tá? Vamos fazer a transferência então do líquido aí agora. Então vamos lá, muita calma nessa hora para não molhar tudo a mesa. Ele respinga um pouquinho fora, mas não é algo que vai afetar aí no nosso, expressivamente o nosso cálculo, tá bom? Então pronto, acho que já foi nos 400 ml. Deixa eu mostrar para vocês aí, ó. Tá mais ou menos ali na risca dos 400 ml. Eu vou jogar de volta aqui na jarra, para depois a gente utilizar nos outros sólidos geométricos, tá? Então 400 já foi, vamos pro próximo. Tá, aí ó, mais 400. Já deu 800 ml, né? E agora vamos passar o restante aqui. Vai dar por volta aí dos 200, tá? Vamos ver aí quanto que deu. Ele deu quase 250, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É o azul, tá bom? Deixa eu mostrar bem centralizado. Aí ele deu quase 250, passou um pouco dos 200. Por quê, professor? Pode ser algum erro que a gente fez na hora de medir aqui, mas pelo que eu fiz a medição antes aqui, é 10 centímetros mesmo, tá? Então, acho que não é o problema aqui da régua. Deu essa pequena diferença, por quê? Pode ser que a marcação aqui dos 400 ml, essa marcação que o pessoal fez aqui, talvez ela tenha que ser um pouco mais para cima, né? Mas enfim, vocês podem observar aí que de uma forma bem empírica que fecha, né? Deu aproximadamente aí 1000 ml, né? 1050 ml, mas acredito que a marcação aqui dos tracinhos do copo talvez esteja um pouquinho para baixo do que deveria ser, tá? Então foi feito o cálculo de forma escrita e comparado então fazendo a transferência do líquido do interior. Então bem legal, você pode estar fazendo com os objetos que você tem na casa, né? Vai funcionar. Agora vamos para o segundo objeto, que é o paralelepípedo, que é esse objeto aqui, né? Como que ele se apresenta? É uma base e uma tampa com as mesmas figuras, ó, é um polígono um quadrado, e a tampa aqui, né, é a mesma figura, elas são congruentes. As laterais são, então, paralelogramos, né? Então, como que é feito o cálculo da área total aqui do nosso paralelepípedo? Vamos pegar e calcular a área da base e da tampa, são a mesma figura, então vão ter a mesma área. Então isso daqui vai ser o quê? Ó, deixa eu anotar aqui para nós não se perder.
a área total vai ser a 2 vezes a área da base, né? Porque elas são a mesma figura. E as laterais, vocês podem ver que é a mesma figura, ó. Ela tem a mesma dimensão também as laterais. Então tem 4 laterais, então vai ser mais 4 vezes a área da face aí lateral, tá bom? Vou colocar a AL, que é a área da face lateral. Então, como se fosse essa face aqui, né? Então, a gente multiplica por 4 porque tem 4 faces, tá bom? E aí, como é que fica isso daqui, professor? Quanto que é a área da base? A área da base, se a gente pensar olhando para essa figura aqui, ó, tá vendo? Digamos que a base seja esse quadrado aqui, vai ser o quê? Vai ser o A vezes o C, né? Ó, vai ser esse tamanho aqui que é A, vezes a alturinha aqui que é C, ó. Então, vai ser A vezes C. Então, 2 vezes o A vezes o C, né? Porque A vezes C é a área da base. Mais 4 vezes a área lateral. Professor, qual que é a área lateral? É a área dessa face aqui, ó. Qual que é a área dele? É B vezes o C. Então, mais 4 vezes o B vezes o C, que aqui é a área lateral, né? Eu vou até colocar um parênteses aqui para ficar mais claro qual que é a área da base, qual que é a área lateral, tá bom? E aí não tem segredo. É como se fosse uma formulazinha aí para calcular a área do nosso prisma aí, que é um paralelepípedo. Vocês podem usar qualquer uma das duas nuvens aí. O volume, professor, como é que calcula o volume? O volume é fácil. Você vai fazer o quê? Calcula a área da base. Então, calcula a área da base. Digamos que a base, então, é essa região aqui em azul, né? Essa face em azul. Vai ser A vezes C. Então, a área da base vezes a altura. Sempre vai ser assim. Você vai calcular a base e vai multiplicar pela altura, vai dar o volume. Então, comprimento vezes a largura vezes a altura do prisma. A vezes B vezes C. Então, agora vamos fazer o cálculo desse prisma aqui em específico. Qual que é a área total dele e qual que é o volume que cabe de água aqui dentro, por exemplo, ou de qualquer outro líquido. Então vamos lá. Então vamos primeiro fazer a medição desse objeto e vamos preencher aqui ó, na nossa figura aqui quais as dimensões dele, tá bom? Então aqui ó, vamos medir primeiro a altura dele, tá? Vamos medir a altura aqui. Então a altura desse prisma aqui é 16,5. Então vamos colocar aqui 16,5 centímetros. E aí a base dele aqui, ó, percebo que ele é um quadrado, tá? A base dele é um quadrado. Vamos medir quanto que é de largura e de comprimento aqui. 8,3 por 8,3. Realmente ele é um quadrado, tá? Então aqui vamos colocar, ó, 8,3 centímetros. E de altura aqui, 8,3 centímetros também, tá bom? Aí agora, como é que a gente calcula a área total dele, então? Vou deixar ele até aqui na frente, ó, pra gente ver que é esse aqui que a gente tá calculando. Como é que a gente calcula a área total dele, professor? Então a área total dele vai ser o quê? 2 vezes a área da base, mais 4 vezes a área das faces laterais, né? Então, quanto que é a área da base dele, professor? Então, a base ela está localizada aqui, ó. Vou até sinalizar em azul para a gente ver melhor. Qual que é a dimensão desse quadrado aí? É 8,3 vezes 8,3, ó. Então, quanto que dá isso? Isso daqui vai ser igual a 2 vezes 8,3 ao quadrado, que é a área da base, né? 8,3 vezes 8,3. Mais 4 vezes a área lateral. Quanto que é a área lateral, professor? Ó, vou fazer em vermelho aqui para a gente ver onde que está a lateral dele, aqui, ó, tá vendo? Então, essa lateral aqui, ela vai ter quais dimensões? 16,5 por 8,3. Então, aqui vai ser o quê? 16,5 vezes o 8,3 aí, que é a altura daquela área lateral. E vezes o 4 aqui, porque tem 4 dessas faces aí. 8,3 ao quadrado, quanto que é? Eu vou fazer aqui embaixo e depois a gente apaga, tá? 8,3 vezes 8,3. Isso é a mesma coisa que 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Coloca as barinhas. 8 vezes 3, 24. Vem o 2 aqui. E 8 vezes 8, 64, mais o 2, 66. Soma tudo. Vai ficar 9, 8, 8, 6.
ou seja, 68,89. Muito bem, então vai ficar 2 vezes 68,89 mais 4 vezes o resultado dessa multiplicação aqui. Então vou apagar isso daqui e a gente faz então aquela multiplicação aí, beleza? Então quanto que dá aí? 16,5 vezes 8,3. 3 vezes o 5 é 15. Vem um aqui. 3 vezes 6 dá 18, 18 mais o 1, 19. 3 vezes 1, 3, mais o 1, 4. Coloca as barinhas. Agora aqui, ó, 8 vezes o 5 dá 40. Vem o 0 aqui e o 4 aqui. 8 vezes 6, 48, mais o 4, 52. E 8 vezes 1 dá 8, mais o 5, 13. Soma tudo. Vai ficar 5, 9, 6, 3, 1. Quantos números estão após a vírgula? 1, 2. Então aqui na resposta também vai ficar 2 atrás da vírgula. Então isso aqui é a mesma coisa que 136,95. Show? E aí depois faz o que aqui na nossa conta, professor? Multiplica aqui, ó, 2 vezes esse 68,89. Vai dar quanto? Vai dar 136, 137 com 78. 137,78. Mais os 4 vezes 136,95, né? Isso daqui vai dar quanto? 400, 520, 544, 547 com 80. Então isso daqui fica o quê? Vai dar 685 com 58 centímetros quadrados aqui da nossa figura. Então se a gente fizer aí a planificação, vai dar exatamente essa medida de área. Fechou? Agora vamos calcular quanto que é o volume desse paralelepípedo aqui. Então o volume aí é a área da base vezes a altura, tá? Quanto que é a área da base? A gente já fez o cálculo aqui, né? Ó, a área da base é 8,3 ao quadrado, que deu exatamente aqui os 68,89. Então a gente já sabe aqui que é 68,89 vezes a altura aqui, ó. E a altura a gente sabe quanto que é, né? É os 16,5 aqui. Então vai ficar aqui, vezes 16,5, né? Quanto que dá isso, professor? Eu já fiz a conta aqui, vocês façam num rascunho de vocês aí para confirmar, tá? Dá 1.136,68. O que é isso? Centímetros cúbicos, porque a gente está falando de volume. Ah, professor, então isso aqui é a mesma coisa que 1.136,68 ml, né? Isso. Então, agora vamos fazer o cálculo do nosso paralelepípedo, colocando a água dentro e verificando quantos ml cabem aqui no interior, ok? E aí vamos confirmar se é realmente essa quantidade aqui o volume desse paralelepípedo. Vamos lá. Então já puxei a câmera para esta imagem aqui. Em posse da nossa jarra do copo, vamos fazer então a medição, ó. O paralelepípedo está vazio, deixa eu abrir ele aqui. Então vamos pegar a jarra aqui e vamos começar a enchê-lo. Muito bem, então enchi o nosso paralelepípedo aqui. Estou cuidando para não vazar água fora. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele está 100% cheio, tá? Ficou um pouquinho de ar ali, mas ele já está derramando por cima, tá bom? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o nosso copo e vamos enchê-lo com água. Vamos ver quanto de água sai do paralelepípedo. Então vamos lá. Aqui está a marcação dos 400, acho que vocês conseguem ver, né? Então bora. Como eu falei para vocês antes, ele respinga um pouquinho fora, mas isso não dá uma grande diferença não, tá? Então aqui, ó, vejam que está nos 400 ml. Vou devolver aqui para depois a gente fazer a medição de outros sólidos. 400 já foi.
Mais 400 foi aí, ó. Tá? Tem que dar 1.136, né? Lembra do nosso cálculo. Então vai dar o quê aí? Já foi 800, tem que dar mais 336, né? Então, vamos ver, vai mais ou menos aqui, né? Aqui no meu dedo, aqui em cima. 336, vamos fazer, então, aqui, a retirada do líquido aqui. Então, novamente, ó, ele passou um pouquinho, vejo, deu aí nos 400, teria que ter dado aqui embaixo nos 336. Acredito que deve ser, como eu já falei para vocês, essas marcações aqui dos ml, talvez elas não estão bem precisas, né? Então, mas a gente já pode perceber aí que deu uma diferença bem pequena, né? Deu na nossa medição aqui com água, deu 1.200 ml, tá bom? E a gente tinha feito o cálculo que era 1.136, tá? Então, vocês podem ver aí que fazendo o cálculo manual, né, fazendo as contas, a gente consegue saber quanto de água que vai dentro de qualquer recipiente, sem precisar realmente colocar a água, né? Simplesmente fazendo o cálculo lá no caderno, bonitinho, a gente consegue saber quanto de água vai, tá? Então esse é um experimento bem legal, né? Que comprova nossas contas, que é feito lá na sala de aula, às vezes, que vocês ficam pensando assim, mas e quem que garante que é esse valor mesmo que a gente achou, né? Então aqui a gente está fazendo o cálculo de forma empírica, colocando a água dentro e medindo, né, com esse copo medidor, e está percebendo que está fechando, né? Os nossos cálculos, eles fecham com a quantidade de água que a gente retira aqui. Tá dando uma leve diferença, mas como eu falei para vocês, pode ser que é das marcações aqui desse copo, né? Eu não peguei um copo com uma marcação assim confiável, né? Eu peguei o primeiro copo que eu achei lá no mercado, tá bom? Feito o cálculo, então, do paralelepípedo, vamos fazer o cálculo de outros objetos, né? Temos ainda o nosso prisma de base triangular aqui para a gente fazer o cálculo. Então, agora o próximo objeto é esse aqui. Vamos lá. Boa, então aqui o prisma de base triangular, tá? Então vamos calculá-lo. Não vamos fazer a fórmula, tá? Porque vocês já podem perceber que a maneira de calcular a área é somando todos os lados, tá? Então vamos fazer isso de uma forma assim bem prática mesmo, né? Vamos calcular aqui os lados e somamos todos, tá bom? E para calcular o volume é a mesma maneira, calcula a área da base e multiplica pela altura, fechou? Então vamos lá. Primeira coisa, precisamos fazer a medição aqui das nossas arestas do prisma, né? Então, vou fazer aqui a medição da base para ver quantos centímetros tem. Ele é um triângulo aí que tem 9 centímetros por 9 centímetros por 9 centímetros, tá? Então ele é um triângulo que a gente chama de regular, né? Ele tem as três faces com o mesmo tamanho, né? Um triângulo equilátero, tá bom? E aí, então vamos preencher aqui, que é 9 por 9 por 9, né? 9, 9 e 9. 9 o quê? Centímetros, né? Tá? E aí, qual que é a altura aqui do nosso prisma? Vamos medir. Deixa eu mostrar para vocês. A altura dele é 16,5. Deixa eu mostrar para a câmera aí. 16,5, tá? Então a altura aqui 16,5 centímetros. Então vamos lá, ó. Como é que eu calculo a área total disso daqui? Vou calcular a área das bases, né, da tampa e da base, que é a mesma área. Então a área total vai ser 2 vezes a área da base. Mas quantas faces laterais a gente tem, ó? Tem essa, 1, 2 e a de trás aqui, 3. Tem 3 faces laterais, né? Então 3 vezes a área lateral. Aí, ó, como é que eu calculo a área da base? É um triângulo. Triângulo equilátero, onde que a gente sabe a medida dos lados, que é 9, 9, 9. A área de um triângulo equilátero é assim, né? Ó, ela é lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então essa daqui é a formulazinha, né? Como a gente sabe o lado, né? Então a gente pode apagar aqui e colocar um 9. A gente sabe que o tamanho é 9, né? E aí pronto. Quanto que é a área lateral aí? A área lateral é o seguinte, ó. É 16,5 vezes 9, ó. Que é um retângulo, tá vendo? Então para calcular o retângulo a gente multiplica os 9 vezes a altura aqui que é 16,5.
Deve ser 9 vezes 16,5. Isso daqui dá quanto, professor? Então agora a gente faz a conta, ó. Podemos simplificar esse 2 com esse 4 aqui, né? Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. E aí quanto que é 9 ao quadrado? É 81. 81 dividido por 2, quanto que é, professor? Vai dar 40,5. Então isso daqui é a mesma coisa que 40,5 vezes a raiz de 3, mais o 3 que multiplica entre parênteses, 9 vezes 16,5. Isso é exatamente 148,5. E aí pronto, agora só falta multiplicar o 40,5 por raiz de 3, que é aproximadamente 1,73, né? E multiplicar 3 vezes o 148,5. Então isso vai dar aproximadamente 70, tá? Dá 70,06, mas vamos considerar 70. E 3 vezes 148,5 vai dar aproximadamente aí 445,5. Então, somando com os 70 que está ali na frente, vai ficar o quê? 515,5. O que é isso, professor? Centímetros quadrados. Então, essa é a área do nosso prisma regular triangular. Fechou? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Fechou? Quanto que é a área da base? A área da base a gente já fez o cálculo, né? A área da base é esse número que está aqui dentro, ó. Então, a área da base, quanto que é, professor? A área da base vai ser os 9 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. E vezes a altura. Quanto que é a altura? 16,5. Então, quanto que dá isso daqui, professor? Ó, o 9 ao quadrado dá 81. 81 vezes a raiz de 3, que é 1,33 mais ou menos, e dividido pelo 4 dá exatamente 35,07. E aí vezes ainda a altura ali que é os 16,5, né? Porque esse daqui é a área da base, tá bom? Vezes os 16,5 dá 578,72. O que, professor? Centímetros cúbicos. Fechou? Então, é a mesma coisa que 578,72 ml, tá? Então, a gente vai fazer a medição agora do volume desse prisma aqui, colocando água dentro, e vai ter que estar aí em torno de 578 ml. Então, vamos lá. Em posse, então, agora do nosso prisma, ó, até virei de ponta cabeça para ver que não tem água dentro, né? Vamos fazer, então... Feito. Enchi aqui, ó, vou até mostrar para vocês mais de perto, tá bom? Ó, vocês podem visualizar que aí ele está cheíssimo de água. E aí agora o que a gente vai fazer? Vamos passar a água para o copo e vai ter que dar em torno lá dos nossos 578 ml, tá bom? Então vamos ver quanto que vai sair de água daqui de dentro. Vamos ver se vai fechar, né? Então, vamos lá. Aí, ó. Deu os 400, ó, conseguem ver? 400 ml. 400 ml, vamos ver quanto que sai agora. Difícil sair o restinho aí, mas enfim. Secou. Então, 400 mais... Aí deve estar em torno do que? 230, 220, né? Então fechou aí em 620 ml mais ou menos. Então passou um pouquinho, né? Era para ter dado lá 578 e no nosso copo aqui ele deu 620 ml por aí. Então vocês podem perceber que nos outros cálculos também estava passando um pouquinho, né? Como eu já falei, deve ser o copo que está com as medições aqui um pouco alteradas. Mas, como vocês podem ver, deu para fazer o teste, deu aproximado ali o nosso cálculo. E agora vamos para o último cálculo, que é o cálculo do volume desse quadrilátero aqui, que é um prisma oblíquo, tá? Então vamos lá para o nosso último. Como que é feito o cálculo da área total desse quadrangular oblíquo aqui? Então, ele é quadrangular por quê? Porque a base dele aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês,
é um quadrilátero, né? Ele é um quadrado, assim, meio torto, meio oblíquo, né? Então vamos fazer o cálculo total da área dele, né? Ó, a base dele, deixa eu mostrar para vocês aqui na câmera, ó, parece um losango, tá? Ó, parece um losango e é a mesma da outra base aqui, tá vendo? Então, a gente vai fazer assim para calcular a área. Quando a gente vai calcular de um losango, ele não é um quadrado, porque ele é oblíquo, né? Mas quando a gente vai calcular a área de um losango, a gente calcula o comprimento desse segmento aqui, né? Calcula o comprimento desse segmento aqui. Aí multiplica e divide por 2, né? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Vamos ver quanto que dá aqui o nosso comprimento aqui do segmento maior aqui do losango. 15,5, tá bom? 15,5. Então quer dizer o quê? Que esse tamanho aqui é 15,5 centímetros. E quanto que é o tamanho do menor aqui, ó? Esse tamanho aqui, vamos ver quanto que é. Deixa eu fazer a medição. 11,5, tá? 11,5 nesse segmento de cá, tá? Então como é que fica a área total, né? Vamos escrevendo devagarzinho. A área total aqui vai ser 2 vezes a área da base, porque a tampa tem a mesma medida, né? Mais 4 vezes a área lateral, tá? A área da base, então, como é que a gente faz? Basta a gente multiplicar o 11,5 por 15,5 e dividir por 2, que é a forma que a gente calcula o losango, né? Então, quanto que dá isso? Vai ser 2 vezes 11,5 vezes o 15,5 dividido por 2. E essa é a área da nossa base, né? Mais 4 vezes a área lateral. Como é que calcula a área lateral, professor? Vamos olhar para o nosso prisma aqui, ó. Conseguem vê-lo? Então percebam que ele é um paralelogramo, ó. Então, para a gente calcular a área dele, basta a gente calcular qual é o tamanho aqui desse comprimento e multiplicar pela altura dele aqui. Então vamos pegar, vamos ver quanto que é essa altura e quanto que é o comprimento, tá? Então aqui, ó, vai ser... A alturinha aqui vai ser exatamente 8,5. 8,5 e o comprimento dele é 18,5. Então ele é 8,5 por 18,5. Então vai ser 8,5 vezes 18,5. Essa aqui da área lateral. Como temos 4 faces, né? Por isso que a gente vai multiplicar por 4 essa área aqui, que é a área das faces laterais, beleza? Então quanto que é a medida aqui da nossa área da base aqui, professor? É 11,5 vezes 15,5 dividido por 2. Quanto dá isso? Isso daí vai ser igual a 2 vezes 89 com 12. Fecha parênteses. Mais os 4 vezes aí, 157 com 25. Esse 157 com 25 é o resultado dessa multiplicação aqui. Fechou? Agora, só basta a gente pegar, então, o dobro. Então, multiplicar 2 vezes 89 com 12, que vai dar o quê, professor? 160, 178 com 24. 178 com 24. Mais 4 vezes 157 com 29, são exatamente aí 629. Bem exato, né? Então isso aí vai ficar o quê? Agora, somando os 178 com 24 mais os 629, 807 com 24. Tá? Então, centímetros quadrados. Então, essa daqui é a área desse objeto aqui em cima, né? Então, percebam que ela é uma área bem extensa, né? Vamos ver, até comparar aqui com o nosso paralelepípedo, ó. O paralelepípedo tinha dado aí 685, né? Ele é um pouco maior porque o objeto ele tem uma dimensão um pouquinho maior, né? Vamos para o volume agora. O volume, então, vai ser a área da base vezes a altura. Professor, a área da base a gente já calculou, né? Ó, a área da base era essa área aqui, ó, área da base. E a gente teve aqui como resposta 89 com 12. Então vamos só substituir aqui, ó, 89 com 12 vezes a altura, essa alturinha aqui. Professor, quanto que é a altura? A gente não mediu, né? Então a altura é a distância aqui do ponto mais alto até no chão. Eu vou medir aqui para nós, ó. Então 14,5. 14,5 é a nossa altura aqui.
essa distância aqui, para quem não entendeu direito, é essa distância aqui até no chão aqui, tá? 14,5 é essa distância aqui, a altura, 14,5. E agora, quanto dá a multiplicação de 89 com 12 vezes os 14,5? Esse é o volume. Quanto que é? 1.292 com 24 centímetros cúbicos. Muito bem. Então isso vai ser aproximadamente aí 1.292 ml, tá? Vamos pegar esse objeto agora, vamos colocar água dentro e vamos ver se vai fechar com esses 1.292 aí, tá? Vamos lá. Tá chegando no fim. Vamos abri-lo aqui, né? Eles ficam bem firmes, né? Então, aberto aqui o nosso prisma, vamos pegar a água e o copo. Então, agora vamos enchê-lo aqui, ó. Não tem nada, até vou virar aqui ponta cabeça, ó. O buraco tá aqui, não tem nada dentro, tá? Vamos colocar a água. 1, 2, 3 e foi. Então aqui já está ficando quase completamente cheio, né? Vocês conseguem observar que encheu. Não vou colocar mais, porque senão vai derrubar na mesa. Eu nem vou tampar, vou tentar levar perto da câmera aí para vocês verem, ó. Ele está completamente cheio, tá? E agora a gente vai cuidadosamente, então, encher o nosso copo, ó, não tem nada dentro. Então vamos lá. Vamos ver quantos ml vai sair aqui. Tá quase chegando nos 400 aqui, vou parar. Então, 400 ml. 400 já está garantido. Vamos ver quanto tem mais aqui. Mais 400 está na mão, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu centralizar aqui para vocês, ó. 400. Então deu 800 já no total. Estamos com 800, vamos continuar. Mais 400, batendo aí os 1.200. Por último, vamos ver o que tem aqui. Esse já é um pouco mais difícil de tirar a água, tá? Aí, saiu toda a água, tá bom? Aqui ó, não sobrou mais nada dentro. E aqui tem, então, já tinha 1.200, né? E aqui tem mais 250. Deixa eu virar aqui. 250 ml, né? Então, fechando aí 1.450 ml. E nas nossas contas, teria que ter dado quanto? Deixa eu pegar aqui. 1.292. Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado da atividade, onde a gente pôde fazer o cálculo escrito, né, que eu tenho certeza que estão corretos, tá? Vocês podem fazer aí na casa de vocês, conferem lá e eles são precisos. E podemos fazer também o cálculo de forma empírica, né? E para comprovar aquilo que às vezes a gente faz na sala de aula, que é aquelas contas massivas, né? E a gente não vê isso na prática, né? Então, espero que vocês tenham gostado desta aula. Quem gostou e ainda não é inscrito, vai aí embaixo, clica no botão de inscrever-se, que aí assim que eu postar um novo vídeo você vai estar recebendo e vai poder estar assistindo mais aulas como essa. Quero deixar aqui meu muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e bons estudos a todos, até a próxima. Valeu!